Vamos olhar algumas questões de sintaxe da FCC. Começando com, vocês também podem seguir pela apostila, né? Seguir a ordem. Este modelo de questão representa 80% de possibilidade de cair esse conteúdo na prova. Nós temos 80% de probabilidade de ter esse conteúdo na prova. Então, vamos estudar muito bem esse modelinho, né, a forma como a banca questiona esse conteúdo. A pintura se torna também o registro da mudança cromática, da paisagem, com o passar das horas. Então, a pintura se torna, normalmente o que a banca faz? Ela coloca entre, a pintura é o sujeito. Ele só quer o sujeito, ele não quer a predicação, né? Então, qual é a função sintática? O elemento de destaque acima possui a mesma função. Porque eu estava pensando que eles iam fazer o questionamento sobre objeto direto, objeto indireto, né? Os termos não essenciais, né? Seria, aqui no caso, é o sujeito, né? A pintura. A pintura se torna também o registro da mudança. Então, ele quer o quê? Eu sei que a pintura é o sujeito, então eu tenho que procurar em todas as frases onde é que está o sujeito. Vamos lá, então. Nenhum artista quer fazer o que já fizeram. Nenhum artista é o sujeito, simples, muito fácil essa questão, né? Mas olha só, vamos olhar os outros enunciados. Nada me alegra mais, nada alegra-me, eu, né? Então, o me vai ser objeto direto. O surgimento do novo é inerente à própria criação. É inerente à própria criação, complemento nominal. Que facilitaram a ida das pessoas, complemento nominal. Houve momentos, houve momentos. Quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, ele é um VTD que vai gerar um AD. Então, momentos vai ser um objeto direto. Só que a banca queria um sujeito, então esse tipo de questão tem que ser resolvido. Qual é a lógica que eu ativo? Eu analiso, faço análise sintática do elemento que eles estão solicitando e vou buscando as informações nas frases. Vamos para a segunda. Redes sociais que moldaram o pensamento. O verbo que, agora sim, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Vamos lá, então a gente tem que observar. Vamos para a transitividade. Quem molda, molda alguma coisa, VTD com OD. O que vai ser objeto direto? O pensamento. Então eu tenho que procurar nas orações abaixo, só que daí a banca ela não sublinha. Eu tenho que analisar onde é que está o verbo e qual é o complemento, qual é a transitividade do verbo e se ele vai ter o complemento verbal objeto direto. Que nada mais são do que as são. Pessoal, se lá em cima tem objeto direto, vocês têm que cortar na hora o quê? Verbo de ligação, verbo transitivo, transitivo indireto, e o verbo intransitivo, porque eles não vão gerar objeto direto. Então, são é VL. Nessas populações, as redes operavam por meio de... Elas operavam. Mas aqui, elas operavam por alguma forma, né? De alguma forma. Desde que nossos ancestrais andavam. Quem anda, anda. Verbo intransitivo. Na última década surgiu, olha a pegadinha aqui, vê se vocês fazem uma associação àquilo que eu tinha falado anteriormente. Na última década surgiu a comunicação digital. Praticamente a metade dos candidatos devam ter colocado essa como a resposta, porque o aluno pode ter usado essa lógica. Na última década surgiu o quê? A comunicação. Não, eu não posso surgir alguma coisa surge. Então, cuidado, surgiu é um verbo intransitivo. A comunicação digital surgiu. Novas redes sociais influenciam. Quem influencia, influencia algo. Influencia o quê? Então, aqui eu tenho o nosso gabarito, né? As redes sociais influenciam o quê? Qual é o objeto direto? Comportamentos e crenças. Matou. É dessa forma que a gente resolve a questão. Mais uma. E logo em seguida a gente já tem que partir para a segunda parte da aula, né? Das varandas pendiam colchas, toalhas bordadas e outros adereços. O segmento grifado exerce na frase acima a função de quê? Vamos lá. Das varandas pendiam
colchas, toalhas. Então, aqui nós temos uma inversão sintática. Olha só como é que ficaria. Colchas, toalhas bordadas e outros adereços pendiam da varanda. Então, aqui, ó, não pode, ó, da varanda não pode ser sujeito, né? Então, colchas, toalhas e outros adereços pendiam. Então, o sujeito vai ser posposto, sujeito posposto, que é um sujeito depois do verbo. Quando a banca propõe esse tipo de pergunta, ela vai fazer quase sempre isso. Ela vai colocar uma ordem inversa ou ela vai colocar um verbo intransitivo com o sujeito posposto. É um padrão, é um modelinho, né? Vamos lá então. O velho gaúcho foi ajudar, no posto mais próximo do hotel em que se hospedara, o serviço de assistência aos desabrigados pelo temporal. Então, a função sintática do termo grifado acima é a mesma do termo também grifado na frase. Bom, aqui ela grifou o termo, né? Porque ela quer fazer comparação. Então, vamos lá. Olha só, o serviço de assistência. A palavra assistência não tem sentido completo, ela precisa de um complemento. Assistência aos desabrigados, é um complemento nominal. Ó, eu pintei de verde a preposição para vocês observarem. Claro que na hora da prova vocês vão ter que fazer essa identificação, né? Então, aos desabrigados, só poderia ser o quê? Ou um objeto indireto, ou um complemento nominal, ou uma agente passiva, né? Até poderia ser outras coisas, mas nunca pode ser sujeito, porque na língua portuguesa não tem sujeito preposicionado, né? Mas vamos lá. Quando um mais afobado desanda a correr pelo pátio. A correr pelo pátio. Pelo pátio é o local onde se corre. Então, adjunto adverbial, de lugar. Como tem prática de campo e prática de cidade, de repressão, ó, repressão a contrabando. Repressão é uma palavra que não tem sentido completo. A repressão, ela precisa de um complemento. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Eu estou fechando lá em cima. Se lá em cima eu tenho um complemento nominal, aqui eu tenho um complemento nominal também. Propõe de saída, saída é um adjunto adverbial, né? De saída, a forma, propõe de saída, adjunto adverbial. E a última, mas tudo se resolve com bom humor. Com bom humor também é adjunto adverbial. Certinho? Vamos dar mais uma olhada. Eu vou pular um pouco essa daqui, que eu quero ir para uma outra, que é mais significativa, tá? Ó, por exemplo, a Amazônia tem também a maior bacia fluvial. A Amazônia tem. Quem tem alguma coisa. Então, VTD-OD. O que a Amazônia tem? Aí a banca colocou o também no meio para atrapalhar. Tira esse também que ele só vai atrapalhar. Ela tem o quê? A maior bacia fluvial. VTD-OD. Vamos analisar. O item A. Nem preciso ler a frase para a gente não perder muito tempo. Ó. Verbo de ligação, não vai dar objeto direto. Está, verbo de ligação, mas é DVB. Está no Brasil. Sofrem, né? Verbo intransitivo. Quem sofre, sofre. Aqui nesse caso, né? Levam é VTI, verbo transitivo indireto. Então vai ser a última, ó, que detém 69% da área coberta pela floresta. Ela detém o quê? 69% da área coberta da floresta. Então, para a gente acelerar o processo, para ir mais rápido, você observa qual é a transitividade e vai cortando todas as transitividades, né, verbais que não podem ser possíveis. Não podem. E a última, ó, essa última é bem legal também. 43,9% do território da Amazônia está desprotegido. Está, verbo de ligação, desprotegido, predicativo de sujeito. Então eu vou ter que analisar esse modelinho, né? Vamos lá então. Possuem. Alternativa A, possui. Quem possui, possui alguma coisa. VTD ou D. Vamos lá. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Alternativa C. Tá. Essa vai ser a alternativa porque é que nós estamos procurando. Ó. Vou até ler a frase toda. De fato, a taxa de desmate de 1998 a 2009 é a menor nas terras indígenas. Então, verbo de ligação, e a menor nas terras indígenas, predicativo do sujeito. Depois, vamos ver qual é o outro. Quem contribui, contribui com, né? Ou contribui para, mas eles querem saber o que é de modo, quase parelho, que vai ser um advérbio.
Depois, verbo de ligação, mas aqui eles só querem saber qual é a função, isso aqui é a função do sujeito. Nas quais é possível a extração, nas quais a extração é possível. Aqui temos também uma inversão sintática. A extração vai ser o sujeito, é verbo de ligação e possível predicativo do sujeito. E a última vão ter duas funções ali. Hoje, um adjunto adverbial. Tem que botar mais um ali, né? Adjunto adverbial. E a categoria objeto indireto. Certinho, pessoal? Bom, então, essa primeira parte da aula está finalizada. A gente conseguiu ver em 1 hora e 15 minutos aí praticamente todas as funções sintáticas, com alguns exemplos, até questões da prova, da banca de vocês. Agora nós vamos para o segundo tópico da nossa aula, que é o quê? Verbo e vozes verbais, sobretudo a voz ativa e a voz passiva. Vamos lá. Inclusive esse conteúdo, ele está na primeira aula, só que a gente não conseguiu finalizar essa parte, a gente não conseguiu chegar no verbo. Vamos imaginar no verbo, vamos imaginar o verbo. O que as bancas geralmente questionam? Né? Elas querem saber se o aluno consegue identificar o modo e o tempo verbal. O modo e o tempo verbal. Vou apagar aqui para ficar mais prático, né? Então, o modo. O que é o modo? Modo é a intenção do falante, ou do enunciador. Quais são os modos do verbo? Indicativo, o modo subjuntivo, né? Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São os 3 modos verbais. Aqui a gente só vai ver o modo indicativo e o subjuntivo. E o que é tempo? O tempo é uma noção, né? É uma época da duração do evento, uma época e a duração do evento. Então, o tempo, como é que eu defino o tempo? O tempo é uma noção de presente, de futuro e de passado. Nós chamamos passado de pretérito. Então, tempo, presente, futuro e pretérito, que é o passado. Vamos começar com o modo indicativo. Por que eu uso o modo indicativo e por que eu uso o modo subjuntivo? Quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar o outro? O modo indicativo é usado para indicar situações certas ou prováveis, né? E o modo subjuntivo é usado para indicar situações incertas ou hipotéticas. Então, indicativo certo, subjuntivo incerto ou hipotético. Eu fiz desenhei uma linha de tempo ali, e o verbo que nós vamos estudar, nós vamos ver, vai ser o estudar. Vou pegar o verbo estudar, que é da primeira conjugação, ar. Ar, ir. Ar, primeira, segunda, ir, terceira. Ele vai ser da primeira conjugação, estudar, como cantar, né? Eu sempre começo com o presente. Aí eu uso uma chavezinha, né? Está ali o desenho da chave, uma palavrinha para eu não perder a minha noção temporal, de tempo. Presente, agora. Então agora eu estudo, tu estudas, ele estuda. Não vamos fazer tudo porque todo mundo já sabe que nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Agora nós temos 2 futuros. Nós temos um futuro do presente e nós temos um futuro do pretérito, que é um futuro ligado a alguma coisa passada. Vamos ver o primeiro, começando com o futuro do presente. Qual é a chavezinha? Amanhã. Então, amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Só que na linguagem coloquial, a gente não diz, eu estudarei amanhã. Eu digo, eu vou estudar amanhã. A gente usa perífrases verbais. Não tem problema, aqui nós estamos vendo a conjugação correta, não que a perífrase não seja correta, mas ela é usada mais em contextos coloquiais. Aqui já é um contexto um pouquinho mais formal, né? Eu estudarei. Agora nós vamos para o futuro do pretérito. A chavezinha lá em cima a gente vai colocar, se tivesse interesse, eu estudaria. Se eu tivesse interesse, eu estudaria alemão, mas eu não tenho. Mas se eu tivesse interesse, então está ligado a uma situação, né, no passado. Então, se eu tivesse interesse, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. E também esse tempo, ele antigamente ele se chamava, ele tinha uma relação, né, condicional. Então a gente chamava que era o condicional, mas agora a gente chama de pretérito
Futuro do pretérito, e não o futuro, o condicional que se usava antigamente. Mas ele trabalha, de certa forma, com uma condição. Nesse exemplo aqui, né? Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Tudo bem, a gente já viu o presente, já vimos 2 futuros, e agora vamos para os 3 passados. Nós temos 3 pretéritos, 3 passados, né? Nós temos o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Começando com o imperfeito. Qual é a chavezinha? Ontem. Então, ontem eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Cuidado, tu estudaste. Ah, não vai um S? Não. Vós estudastes. Vós estudastes. Então, lá, ontem. Ontem eu estudei, tu estudaste e ele estudou. É uma ação concluída no passado, né? E o imperfeito também foi concluída, também foi no passado, mas olha só. Houve uma duração, houve uma continuação no passado. Ou alguma coisa foi concomitante com outra. Quer ver uma coisa? Naquela época, a chavezinha você coloca lá em cima. Naquela época eu estudava, tu estudavas e ele estudava. Naquela época, eu estudava. O que significa, por exemplo, eu estudei e eu estudava? Ah, eu estudei é uma noção que parece que se encerrou num momento, no passado. Ah, eu estudava era uma ação que era contínua, né? Era uma coisa continuada, tanto que a gente chama de passado continuativo ou durativo. Mas pode ter acontecido uma vez só também, quer ver? Enquanto eu estudava, o carteiro chegou. Enquanto eu estudava, o carteiro chegou. Então, é uma ação até interrompida, ou também pode ser concomitante, né? Bom, agora nós vamos para o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Bom, a gente tem que pensar assim, o que é o mais que perfeito? 2 ações aconteceram no passado, só que uma ação aconteceu antes da outra. Exemplo, eu estudara, tu estudaras e ele estudara. Um outro exemplo, quando eu cheguei aqui para a gravação, o cinegrafista já ligara o equipamento. Então, o que aconteceu primeiro? Ele já tinha ligado. Então, qual é a chavezinha para o pretérito mais que perfeito? Tinha ligado, tinha feito, tinha bebido, tinha lido, que é o tempo composto, que nós usamos na linguagem comum, no dia a dia, né? Agora, alguém usa eu estudara, eu lera, eu fizera, eu bebera? Na linguagem oral, muito raramente. A gente costuma ver esse registro na linguagem escrita, em literatura, né? em textos, em literatura, em regra, né? Tudo bem, pessoal? Então aqui eu fiz de uma maneira bem simples. É claro que tem outras aplicações. Isso aqui é uma maneira facilitada para o aluno conseguir identificar um verbo na prova e saber qual é o tempo e o modo em que ele está flexionado. Certinho? Então, repetindo. Presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Futuro do presente, amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Futuro do pretérito, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Ontem, pretérito perfeito, eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Pretérito imperfeito, naquela época, eu estudava, tu estudavas e ele estudava. E o pretérito mais que perfeito é o eu tinha estudado. Então, eu estudara, tu estudaras e ele estudara. Tudo certinho. Por exemplo, mais um exemplo do pretérito mais que perfeito. Eu fui ao Rock in Rio. Só que eu cheguei atrasado, né? Quando eu cheguei ao Rock in Rio, Bon Jovi já cantara a canção preferida. O que aconteceu primeiro? Ele tinha cantado. O que aconteceu depois? Eu cheguei atrasado. Então é um pretérito mais que perfeito. Então, o que é o mais que perfeito? É um tempo que reúne, é um tempo que expressa um fato anterior ao passado. Um fato passado anterior a outro fato passado. Muita gente diz assim também, é o passado do passado, é o passado do passado, né? É o passado do passado. Certinho? Agora a gente vai sair do modo indicativo, que é o modo certo, né? Agora nós vamos para o modo incerto ou hipotético, que é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo. Vamos lá? Vamos lá. O modo subjuntivo é mais fácil? O modo subjuntivo é um pouquinho mais fácil. E aí a gente tem que saber a chave, não vamos perder as chaves. Botei a chavezinha ali também, né? O subjuntivo
eu tenho os tempos simples, né? Tem os compostos também, mas vamos pegar só os simples, que é aqueles que eles abordam em prova. O simples eu tenho presente, eu tenho um presente, eu tenho um futuro e eu tenho um pretérito imperfeito, que vai ser o nosso passado. Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica. O presente, qual é a chave do presente? Do subjuntivo. É preciso que, é necessário que, por exemplo, pegando o verbo estudar, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Legal. É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Legal. Agora, isso é um projeto, é uma intenção, né? Por que é hipotético? Eu não sei se eu vou estudar, é uma intenção. É preciso que eu beba, esse chá antes que ele esfrie. Já está frio, né? O ar-condicionado está geladinho aqui, o chá já está frio. Vamos lá, agora futuro. Futuro. Qual é a chavezinha? Quando? Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós bebermos, quando vós beberdes. Cuidado que tem um D ali. E quando eles beberem. Esse é o futuro. Por que é o futuro? Porque é uma ação que pode acontecer no futuro. Quando eu beber, né? Agora, nós vamos para o pretérito imperfeito, mas também do subjuntivo. É o se, você pode colocar a chavezinha no se. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. O que vocês observam? Dois S's. Dois S's. Então, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. É uma espéciezinha de arrependimento, né? É uma espéciezinha de arrependimento. Se eu estudasse mais para o concurso, eu teria passado. Não é um arrependimentozinho? Então, esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Repetindo, então, modo subjuntivo, do que ele se difere do indicativo? O subjuntivo, ele expressa incerteza, ele expressa uma possibilidade, uma hipótese, né? Ele é hipotético. O presente, vamos pegar o verbo beber. É preciso que eu beba, agora vai mudar a terminação, porque beber é da segunda conjugação. Então, o estudar do A vai para E, agora beber do E vai para A. A vogal temática vai do E para o A. Então, vamos lá. É preciso que eu beba, que tu bebas, que ele beba chá verde. Que dizem que é bom, né? É preciso que eu beba. É uma intenção. É preciso que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Agora vamos para o futuro. Quando eu beber chá verde, eu ficarei mais saudável. Quando eu beber, eu ficarei. Aí já estou mostrando correlação verbal. Agora vamos para o pretérito imperfeito. Se eu bebesse chá verde, eu ficaria saudável. É tipo um arrependimentozinho. Se eu bebesse chá verde, eu não pegaria essa gripe. É uma brincadeirinha aqui, mas tudo bem. Legal, pessoal? Então, vamos cuidar com a correlação. Só mostrando a correlação aqui para vocês. O futuro do subjuntivo faz correlação com o futuro do indicativo. Repetindo, o futuro do subjuntivo faz correlação com o futuro do indicativo. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Quando eu comprar uma bicicleta, eu virei ao energia pedalando. Quando eu comprar, eu virei. Então, quando eu comprar, futuro do futuro do subjuntivo. Eu virei, futuro daí é do modo indicativo, né? Agora, pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu comprasse, uma bicicleta, eu viria ao energia pedalando. Eu viria. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai fazer correlação com o quê? Com o futuro do pretérito do modo indicativo. Eu viria, eu estaria, eu beberia, eu ficaria. Vamos fazer um exercíciozinho para fechar isso aqui? Vamos lá então. Relacionamento de colunas. Ana lê um livro. Ela lê um livro. Aí a banca pode perguntar, o verbo ler está no presente, aqui é tudo indicativo, tá? Eu não misturei, eu peguei primeiro o indicativo e depois eu vou pegar os subjuntivos. Então eu tenho o presente, eu tenho o futuro do presente, o futuro do pretérito, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito.
Vamos lá. Ana leu o livro. Ela leu. É uma ação concluída no passado. Leu. Então é o pretérito perfeito. Ela leu o livro. Ana lerá o livro amanhã. Opa, amanhã. É uma ação futura. E é o futuro do presente. Então Ana lerá o livro, futuro do presente. Ana lia o livro todas as manhãs. Então era uma ação habitual que acontecia no passado. Ela lia. Era uma ação continuada no passado. Então ela é o pretérito imperfeito também, tudo aqui é indicativo, né? Ana lê regularmente, ó. Ela lê regularmente, é o presente do indicativo, ela lê regularmente. Ana já lera o livro quando Pedro chegou. Ana já lera o livro quando Pedro chegou. Ela já lera, ela já tinha lido. Ela já tinha lido, ó. Tinha lido é o composto. Ela lera é o simples, mas todos os dois são pretéritos mais que perfeito. Quando Pedro chegou, né? E o último, Ana leria o livro se tivesse interesse. Ela leria, é o futuro do pretérito. Agora vamos para o subjuntivo. Vamos olhar o subjuntivo. Presente, futuro e pretérito imperfeito. É necessário que Ana leia o livro para conhecer os fatos narrados. É necessário que ela leia, ó, que eu leia, que tu leias, que ele leia. É o presente do indicativo. Quando Ana ler o livro, conhecerá os fatos narrados. Quando ela ler, né? Então, ler vai ser o futuro do subjuntivo. E ele vai fazer correlação com o quê? Com o futuro do indicativo. Ó. Quando Ana ler o livro, conhecerá. É o futuro, mas daí vai ser do indicativo. E por último, se Ana lesse o livro, conheceria os fatos narrados. Se ela lesse, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele faz correlação com o quê? Com o futuro do pretérito do indicativo. Ó. Se Ana lesse o livro, conheceria os fatos narrados. Vamos agora observar como que a FCC explora esse conteúdo na prova. A forma verbal que exprime acontecimento passado, anterior a outro, igualmente passado, se encontra em moleza. Ela já diz que é o passado do passado. O que é o passado do passado? É o pretérito mais que perfeito, que pode ser o quê? Simples ou composto. Vamos olhar ali então, né? A cidade está repleta de... Ó, a cidade está. Eu estou, tu estás, ele está. Presente indicativo não tem nada a ver com o que está sendo pedido, né? Eles querem o quê? Pretérito mais que perfeito. Embora não fosse mais a capital, embora não fosse pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, pretérito imperfeito subjuntivo. Mas não é a noção que a banca está pedindo. Por muitos séculos a cidade fora o epicentro. Fora, o que é o fora? Tinha sido. Fora tinha sido. Quer ver? Vamos pegar o verbo ser. Ó. Eu sou, tu és, ele é. Presente. Futuro. Eu serei, tu serás, ele será. Futuro do pretérito, eu serei, tu serias, ele seria. Eu seria servidor público, por exemplo, né? Agora vamos para o pretérito perfeito. Eu já fui servidor público. Eu já fui mesmo, é verdade. Trabalhei na Caixa Econômica Federal. Então, né? Vamos lá, agora pretérito imperfeito. Eu era servidor público. E agora pretérito mais que perfeito, eu fora, ou eu tinha sido servidor público. Perfeito, né? Então já matamos a questão. Alternativa D. Istambul podia, eu podia, pretérito imperfeito indicativo. Eu podia, tu podias, ele podia. E a última, a cidade era, pretérito imperfeito do indicativo. Então, praticamente vai ser assim que a banca, né, pode questionar esse conteúdo. Mais uma, sem dúvida, os britânicos se viam como lutadores. Eles viam, ó, eu via, tu via e eles viam. Vai ser o pretérito imperfeito também do indicativo, né? Aí a banca quer o verbo empregado nos mesmos tempos e modo, que o verbo... o mesmo tempo e o modo. Vamos lá. Todos os homens comuns ficavam. Eu ficava, tu ficavas e eles ficavam. Está aqui, ó, pretérito imperfeito, já está aqui a questão. Mas vamos olhar as demais. O mito napoleônico baseia... Eu baseio, tu baseias, ele presente. Eu me baseio, tu te baseias, ele se baseia. Porque aqui é um verbo pronominal, né? Exceto para os 250 mil franceses que não retornaram. Pretérito perfeito. Eu retornei,
Tu retornaste e eles retornaram. Ele destruíra apenas, ele destruíra, né? Pretérito mais que perfeito. Eu destruíra, ou eu tinha destruído, tu tinhas destruído, tu destruíras, e ele destruíra, ele tinha destruído, pretérito mais que perfeito. E o último, os próprios clichês o denunciam. Denunciam o presente, né? Eu denuncio, tu denuncias, e eles denunciam, presente do indicativo. Aí tem mais uma agora com correlação, para a gente fechar aqui. Se o mundo desaba, o caos impera. Isso aí estava num texto, né? Mantém-se correta a correlação entre os tempos verbais da frase acima, substituindo-se os verbos grifados, respectivamente, por aquela correlação que eu mostrei há pouco. Se o mundo... vamos lá. Se o mundo desabasse, o caos imperaria. Se o mundo desabasse, o caos empenharia. Ou, quando o mundo desabar, continuei, né? Fiz uma adaptaçãozinha aqui, quer ver? Se o mundo desabar, o caos imperará. Perceberam? É uma correlação muito pedida em prova. É interessante que vocês anotem isso no papelzinho, porque... antes da prova, faça uma revisão, né? Porque isso é muito importante. Repetindo, lá em cima, se o mundo desaba, o caos impera. Aqui no caso, né, é uma frase coloquial que foi citada num texto. Se o mundo desaba, o correto seria, né? Se o mundo desabasse ou se o mundo desabar. Mas ele usou o quê? Se o mundo desaba, usou, né, o presente ali para se o mundo desaba, o caos impera. E aí ele propõe uma reescritura. Se o mundo desabasse, o caos imperaria. Então o que é desabasse? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele faz correlação com o quê? Com o futuro do pretérito do indicativo. Mas eu quero ir além. Se eu colocasse o futuro do subjuntivo, se o mundo desabar, o caos imperará. Qual é a correlação aqui? O futuro do subjuntivo faz correlação com o futuro do indicativo. Perfeito, não vamos errar esse tipo de questão. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos entrar na questão das vozes verbais. Aqui a gente não vai ver todo o conteúdo, porque pode ter a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Não vamos trabalhar com a voz reflexiva. A gente vai trabalhar apenas com a voz ativa e a voz passiva. E em qual perspectiva? Na perspectiva que a FCC gosta de cobrar. Vamos lá então? Preste bastante atenção na engenharia, no processo de você transformar uma voz ativa numa voz passiva, para uma voz passiva. O exemplo que eu coloco é esse aqui. O autor consultou o dicionário. O autor, o que ele é? Qual é a função sintática do autor? Sujeito. O que é o predicado? Consultou o dicionário. Vamos olhar agora a transitividade verbal. Consultou. Consultou é VTD. Lembrando que o VTD gera um OD. Então, o que o autor consultou? O quê? O dicionário. O dicionário vai ser o meu objeto direto. Tá? Por que isso aqui está na voz ativa? Porque o sujeito exerce a ação expressa pelo verbo. Quando a gente tem essa situação, eu estou diante de uma voz ativa, porque o autor exerce a ação expressa pelo verbo. Como é que eu transformo agora da voz ativa para a voz passiva? O que era objeto direto na voz ativa vai ser o sujeito paciente. Aqui é a voz ativa, né? O dicionário foi consultado pelo autor. O dicionário agora, ele vai ser sujeito. É um sujeito comum, só que para nós é um sujeito paciente. Mas tudo bem, ele continua sendo sujeito, o dicionário. Foi consultado é uma locução verbal. É uma locução do quê? É uma locução do verbo ser, mais o particípio passado do verbo principal. A gente chama essa locução de voz passiva. Foi consultado, foi lido, foi bebido, enfim, né? Pode ser com qualquer outro verbo. Desde que seja o quê? Um verbo transitivo direto. Daí já vou dar as dicas para vocês. O dicionário foi consultado pelo autor. O autor não era sujeito na voz ativa? Era, está lá ele.
Agora, como é que ele vem para a voz passiva? Ele vem como o agente da passiva. Ele vem como agente da passiva. Então, como é que fica essa frase na voz passiva? O dicionário foi consultado pelo autor. É muito simples, é muito simples. O que vocês têm que tomar atenção? Com qual elemento vocês devem ter bastante cuidado? Com qual elemento, né? Com o tempo e o modo verbal. A gente acabou de ver tempo e modo verbal. Consultou. Está em que modo e em que tempo? Consultou. Está em que modo e em que tempo? Eu consultei, tu consultaste, ele consultou. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Então, pessoal, o verbo ser também deve ficar no pretérito perfeito. Como é que a banca produz o erro? Ela coloca o verbo ser, o dicionário fora consultado, era consultado, seria consultado. Ela muda o tempo e o modo verbal da locução, né? Do verbo ser, que faz parte da locução verbal de voz passiva. Esse é um tipo de erro, né? Que eles produzem. E existem outros também, né? Vamos olhar então como é que fica as transformações necessárias? Vamos lá. Eu peguei todos os tempos simples do modo indicativo e todos os tempos simples, e do modo subjuntivo. Todos os simples, tá? Vamos olhar um por um? Vamos olhar um por um. O autor, começando com... Ali vocês estão percebendo na terceira coluna, ela mostra ali, né, o tempo e o modo verbais. Em cima vai ser indicativo e embaixo vai ser... Ah, não, eu botei o tempo composto também. Desculpa, eu botei o tempo composto também. Então, vamos lá. Voz ativa. O autor consulta o dicionário. O autor consulta o dicionário. Voz ativa. Né? Por quê? Porque é o autor que está lendo, consultando o dicionário. Ele que está... Ele é agente da ação, né? Ele está sendo o agente da ação. O autor consulta o dicionário. Como é que ficaria para voz... Como é que eu transformo isso para a voz passiva? O dicionário, que é o objeto direto, ele vai ser o sujeito. Então, o dicionário é consultado pelo autor. O autor, que é, na voz ativa, o sujeito, ele vai passar a ser o quê? O agente da passiva. Agente da passiva. Que é um termo, né, que nós estudamos há pouco. E por que é e não é foi, seria? Porque consulta está no presente. Então, o tem que estar no presente. O autor consultou o dicionário, consultou o pretérito perfeito. Então, o dicionário foi consultado pelo autor. Então, se consultou é um pretérito perfeito do indicativo, o verbo ser tem que estar no pretérito perfeito também do indicativo. O autor, no terceiro exemplo, o autor consultava o dicionário. Consultava, pretérito imperfeito. Como é que ficaria? O dicionário era consultado pelo autor. Então, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito. O autor consultara o dicionário, pretérito mais que perfeito, e o dicionário fora consultado pelo autor. Ele fora, ele tinha sido, né? Tinha sido é o composto, fora é o simples. O dicionário fora consultado pelo autor. O autor, agora vamos para o futuro do presente. O autor consultará o dicionário. Então, o dicionário será consultado pelo autor. E por último, nesse bloco, o autor consultaria o dicionário, né? O dicionário seria consultado pelo autor. Esse seria o futuro do pretérito. Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Todo mundo observou, então, o mecanismo, né? A forma como eu transformo uma voz ativa para uma voz passiva. Todas essas aqui, elas são analíticas. Se elas fossem sintéticas, elas teriam, lembra-se que a gente viu há pouco, a voz passiva sintética, ia ter o ser, que seria uma partícula apassivadora. Então, isso aqui forma a voz passiva sintética. Só que o que nós estamos vendo é a voz passiva analítica. Como é que seria a voz passiva sintética, né? Alugam-se, alugam-se escritórios. Como é que eu sei que isso aqui está na voz passiva sintética? Né? Sintética.
sintética. Porque esse C aqui, ó, é uma partícula apassivadora. Ah, mas professor, por que é partícula apassivadora? Por quê? Porque eu estou diante de um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, como é que eu transformo? Alugam-se escritórios, né? Ó, como é que ela fica na voz passiva? Aqui ela é analítica, né? A sintética. Como é que ela fica na analítica? Escritórios são alugados. São alugados. Escritórios são alugados. Ah, mas daí cadê o agente da passiva? Ó, não tem, ele está indefinido, ó, por alguém. Está indefinido, não aparece, né? Então, escritórios são alugados. Voz passiva analítica. Alugam-se escritórios. Voz passiva sintética. Por quê? Porque tem um C, que é a partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Seguindo, agora nós vamos para os tempos compostos. Na segunda parte ali são os tempos compostos. O autor tem consultado o dicionário. Esse tem consultado, a gente não viu antes, né? Ele é o pretérito perfeito, só que ele é composto, ó. Ele tem consultado o dicionário, é o pretérito perfeito composto. Quando é que eu uso o pretérito perfeito composto? Quando eu quero indicar uma ação habitual. Ele tem estudado. Aconteceu no passado, mas ainda continua no presente. Não continuou, não encerrou no passado, ela veio para o presente. Então é por isso que a gente usa o pretérito perfeito composto. Ó, o autor tem consultado o dicionário, que é uma ação que ele fazia no passado e continua ainda fazendo no presente. Aí é mais fácil ou é mais difícil? Mais fácil, quer ver? Ó, eu vou abrir, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou alargar o tem consultado, ó. O tem e o consultado. E o que eu vou jogar ali no meio? O sido. O que é o sido? É o particípio passado do verbo ser. É o sido. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Ó. Entrou. O dicionário, ó, tem sido consultado. Mudou alguma coisa? Não. O que aconteceu? Eu acrescentei o sido, que é o particípio passado do verbo ser. Ó, bebido é o particípio passado do verbo beber. Lido é o particípio passado do verbo ler. Então, o dicionário tem sido consultado. Tem sido consultado. Segundo, o autor tinha consultado o dicionário. Agora é o mais que perfeito composto. A gente já tinha visto antes, né? Eu tinha mostrado o mais que perfeito simples. E agora eu estou mostrando também aqui o mais que perfeito composto. A gente também tinha visto o mais que perfeito composto. O autor, ó, tinha consultado o dicionário. O que significa isso? Que ele consultara o dicionário. Ele tinha consultado o dicionário. E como é que eu faço? Eu abro, né, e coloco no meio, dos dois, o sido. Então olha só como é que ficaria. O dicionário tinha sido consultado. Repetindo, o dicionário tinha sido consultado pelo autor. Então aqui eu tenho o mais que perfeito composto na voz passiva, né? É isso que a gente está olhando, é sempre voz passiva. Mais uma, o autor terá consultado o dicionário, que é o futuro do presente composto, ó. Ele terá consultado. Como é que ficaria na voz passiva? Então o objeto direto da voz ativa, que é o dicionário, né? Ele passa a ser sujeito paciente da voz passiva. Então, como é que seria? O dicionário, ó, terá sido consultado pelo autor. Eu abro e só jogo a partícula sido no meio. E por último, o autor teria consultado o dicionário. O autor teria consultado o dicionário. Eu também faço a mesma coisa, né? É o futuro do pretérito composto. Ele teria consultado, é o futuro pretérito do pretérito composto. Você abre e coloca o sido no meio. Então, como é que ficaria? O dicionário teria sido consultado pelo autor. Então, essa é uma questão muito provável, né? A gente está já encerrando aqui a nossa aula.
a gente conseguiu ver nessa segunda parte da aula, então, os verbos. Lembrando que os verbos, eles têm tempos e eles têm modos. Eu não falei ainda do imperativo, mas o imperativo a gente vê em outra aula. É importante observar que o modo indicativo é o modo certo. Ele tem, no tempo simples, 6 tempos, né, que é o presente, o futuro do presente e o futuro do pretérito. E ele tem 3 pretéritos, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E é importante que você que está assistindo ao vídeo, faça isso e incorpore os tempos e modos verbais, porque na hora da prova ajuda bastante, você tem mais agilidade mental para poder conseguir acertar a questão. Então, por exemplo, eu usei o verbo ali, o verbo estudar, né? Mas eu poderia usar o verbo escrever. Então, presente indicativo, eu escrevo, tu escreves e ele escreve. Futuro do presente, amanhã eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Futuro do pretérito, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria. Agora vamos para o passado, pretérito perfeito, ontem eu escrevi, tu escreveste e ele escreveu. Pretérito imperfeito, naquela época, eu escrevia, tu escrevias e ele escrevia. E o pretérito mais que perfeito, eu escrevera, tu escreveras e ele escrevera. Ou, no tempo composto, eu tinha escrito, tu tinhas escrito e ele tinha escrito. Se nós formos para o subjuntivo, que é o modo incerto ou o modo hipotético, nós vamos ter também um presente, né? E a chavezinha é preciso que? É preciso que eu estava usando o escrever, né? É preciso que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. Futuro, o subjuntivo. Quando eu escrever, quando tu escreveres e quando ele escrever. E o pretérito imperfeito do subjuntivo é o se, né? Se eu escrevesse, se tu escrevesses e se ele escrevesse. Voltando só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu localizar aqui o slide. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Pode tocar ali. Isso. Tá. Só para a gente fechar a aula, que é um assunto muito importante. O aluno tem que, você que está assistindo, você tem que exercitar muito isso, que é saber identificar o ser, né? Quando ele é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. O aluno vai querer fazer, alguns alunos tentam fazer isso sem considerar a predicação verbal. Não dá para fazer, quer dizer, só se o aluno já tiver muita experiência, né? Mas, se você tiver um C junto com um PA, para ele ser partícula passivadora, o verbo tem que ser um VTD ou um VTDI. Nos demais casos, se você tiver, em grande parte, não posso afirmar sempre, né? Um C junto para ser um índice de terminação do sujeito, o verbo tem que ser o quê? O que sobrou aqui? Um verbo intransitivo, ou pode ser um transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Por isso, pessoal, que a noção de transitividade, ela é uma das mais importantes desse início do nosso curso, porque com essa informação sobre transitividade verbal, a gente acaba acertando muita questão. Correto? Então vamos só refazer aqui, vou explicar com um pouquinho mais calma, o slide relacionado com a identificação da partícula C, quando ela vai ser partícula passivadora ou quando ela vai ser índice de indeterminação do sujeito. Ó, alugam-se casas, eu já expliquei aqui na frente, né? Fiz ali o esqueminha. Ó, alugam-se casas. Quem aluga, aluga alguma coisa, então é um VTD. VTD com C tem tudo para ser o quê? Partícula passivadora, e realmente, ó. Porque, ó, como é que ficaria? Estas casas são alugadas. Alugam-se estas casas, voz passiva sintética. Estas casas são alugadas, voz passiva analítica.
aluga-se esta casa, é a mesma coisa, só que no singular. Não vai mudar nada. Só que lá em cima, cuidado, por que alugam-se e não aluga-se? Porque estas casas é o sujeito, ó. Estas casas é sujeito. E o verbo deve concordar com o sujeito no plural. Então, estas casas são alugadas. Por isso que é alugam-se. No primeiro exemplo, né? No exemplo 2 não, já está no singular. E por último, vive-se bem aqui. Por que esse se é índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora? Porque quem vive, vive, né? É um verbo intransitivo. Então, esse se ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Aí eu pergunto, que sujeito é esse, professor? Sujeito indeterminado. Se é o índice de indeterminação do sujeito, ele vai gerar o quê? Um sujeito, né? Indeterminado. E lembre-se que também eu consigo indeterminar um sujeito colocando o verbo na terceira pessoa do plural sem um antecedente, né? Então é um sujeito indeterminado. E no segundo caso, ó, era-se bastante feliz. Era é o verbo ser, né, no pretérito imperfeito. Era. Eu era, tu eras, ele era. Imperfeito, pretérito imperfeito. E aí, era-se bastante feliz. É um verbo de ligação. Era. Então, aqui nós temos esse ser vai ser um índice de indeterminação do sujeito. O outro, trata-se de problemas. Trata-se é um verbo transitivo indireto. Porque quem trata de alguma coisa. Só que trata-se, qual é o sujeito? Trata-se sujeito indeterminado. E por que esse sujeito foi indeterminado? Porque não se queria dizer, né? Queria se identificar o sujeito. Por isso que ele é indeterminado. Mas ele existe, ele é indeterminado. E a questão 6, reformam-se móveis velhos. Ó, quem reforma alguma coisa. VTD-OD. Então, móveis velhos são reformados. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, só entrou ali. Mas olha só, voz passiva analítica. Móveis velhos são reformados. Móveis velhos são reformados. Voz passiva analítica. Voz passiva sintética. Reformam-se móveis velhos. E o item 7. Eu botei ali embaixo agora, né? Sabe-se que vocês são muito corajosos. Né? Quem sabe, sabe alguma coisa. O que eu sei? Eu sei isso. Porque aqui é o período composto, né? Então, isso é sabido. Já é um pouquinho mais complicado fazer a identificação dessa, mas quando a gente estudar a sintaxe do período composto, a gente retoma esse componente. E entregou-se o prêmio ao aluno vencedor. O que eu entreguei? O prêmio a quem? Ao aluno vencedor. Então, o prêmio foi entregue ao aluno vencedor. Ó, coloquei ali embaixo. Ó. O prêmio foi entregue ao aluno vencedor. Então, aqui nós temos. Né? Então, é muito importante essa noção de identificação. Né? Agora, por exemplo, já querendo falar um pouquinho, eu falei do ser, né? Como partícula passivadora, índice de terminação do sujeito, mas eu também posso falar da voz reflexiva. Ó. Ele se feriu. Ele se feriu. Ou ele se cortou também. Vou até botar cortou que fica melhor. Ó. Ele se cortou. Ele se cortou. Aqui esse se não vai ser partícula passivadora e nem índice de indeterminação do sujeito, nem porque o sujeito aqui, ele, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um pronome reflexivo. Reflexivo. Por que é reflexivo? Porque a ação expressa pelo verbo, ela se volta para o sujeito, que vai ser ele. Se eu dissesse assim, ó, ele cortou a laranja. Ele cortou a laranja. Ele cortou, ó, vou fazer a perguntinha, ele cortou o quê? A laranja vai ser objeto direto. Ele cortou o quê? A laranja. Né? Então, aqui é um VTD,
VTD, e a laranja vai ser o objeto direto, né? Então, aqui em cima ele se cortou ele mesmo. Esse C aqui, ó, ele também vai ter a função de objeto direto, porque ele cortou quem que ele cortou, ou o que ele cortou. No caso tem que ser quem, porque é pessoa. Ele cortou ele mesmo, ele cortou ele mesmo. Então, só que esse C aqui, ó, ele é um pronome reflexivo. Mas o C também, já querendo avançar um pouquinho mais, o C também pode ser uma conjunção. Uma conjunção. E essa conjunção vai ser adverbial, ADVB, mas isso nós vamos estudar na sintaxe 2 do período composto, né? É um adjunto adverbial. Né? Então, aqui no caso daí seria assim, vai ser condicional, né? Vai ser condicional. Se chover, não vou, se chover, não vou à praia. Então aqui, esse se, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma conjunção condicional, porque aqui eu tenho um período composto, ó. Se chover, uma oração subordinada adverbial condicional, não vou à praia, oração principal. Oração principal, eu não vou à praia. Se chover. Então, uma oração subordinada adverbial e ela vai ser condicional. Por que ela vai ser condicional? Porque existe uma condição necessária para que eu faça ou não faça alguma coisa. Então, esse é o objetivo, né? Mas isso é sintaxe do período composto. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui a nossa aula. Essa noção de sintaxe do período simples, todo esse conteúdo que nós vimos aqui na sintaxe do período simples, vai ser praticamente retomado na sintaxe do período composto. Porque daí o que vai acontecer no período composto? Uma oração, no período composto, ela vai ter uma função sintática em relação a outra oração. Já vou até anunciando aqui, quer ver? Essa daqui, ó, ela vai ter uma função adverbial. Mas a sintaxe do período composto, né? Período composto, nós vamos estudar 3 possibilidades. Isso aqui eu já vou apagar, né? Porque daí a gente já viu aqui. Mas se o aluno já quiser dar uma olhadinha no material e já antecipar o conhecimento, no período composto nós temos as orações substantivas, nós temos as adjetivas e nós temos as adverbiais. As adverbiais. Então, se eu sei o que é um substantivo, né? Se eu sei o que é um adjetivo e o que é um advérbio, e sabendo também qual é uma função substantiva, qual é uma função adjetiva e qual é uma função adverbial, a gente vai ter muito mais facilidade de dominar esse conteúdo, né? Lembrando que as adjetivas, elas podem ser explicativas, né? Explicativas. As adjetivas, elas podem ser explicativas ou restritivas. Os 2 tipos, explicativas. As adverbiais nós temos 9, né? E as substantivas nós vamos ter 6. Vai ser subjetiva, objetiva direta. Daí ela vai ser praticamente uma daquelas funções que a gente já viu, né? Ela vai ser sujeito. Uma oração vai ser sujeito da outra oração. Uma oração vai ser objeto direto de uma outra oração, objeto indireto, ela vai ser complemento nominal, né? Ela vai ser o aposto, ela vai ser o predicativo, né? Predicativo. Certinho? Então elas vão desempenhar, as substantivas vão desempenhar uma das 6 funções que a gente já viu aqui, né? As 6 funções que a gente já viu. As adjetivas, elas vão ser explicativas ou restritivas, elas vão, se a gente fizer uma comparação, elas vão ser relativas aos adjuntos adnominais, e as adverbiais, elas vão ser relativas aos ADVBs.
mas isso a gente complementa depois, quando nós fizermos a aula da sintaxe do período composto. Legal, pessoal? Então, não esqueçam de ler todo o conteúdo da apostila, os exercícios estão muito claros ali. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail, fazer uma observação. E bom estudo para vocês e até a próxima aula.